A dengue em Minas Gerais, o estado ultrapassa 1.000 casos e confirma a primeira morte pela doença desde o início do ano. E na edição de hoje você vai entender os impactos do cancelamento do carnaval na economia das cidades. Aqui no estúdio, um tenente do Corpo de Bombeiros fala sobre o lançamento de um aplicativo da corporação para ajudar na vistoria de árvores durante o período chuvoso. Mas antes de tudo, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos juntos, porque o JM já começou! Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente abre essa edição falando sobre o cancelamento do carnaval por causa da pandemia de Covid-19. Se fosse outras épocas, era para nesse momento as ruas estarem lotadas de foliões. Então hoje aqui no JM você vai entender como essa suspensão necessária afeta a economia das cidades. O carnaval seria uma ótima oportunidade para sair de casa e renovar as energias, mas as aglomerações são um convite para a propagação do coronavírus, já que causou mais de 230 mil mortes no Brasil e mais de 2 milhões em todo o mundo. A respeito disso, o economista Igor Caixeta alerta que as cidades, em especial as do interior, sofrem muitos danos econômicos com a suspensão da principal atração turística do país. As cidades do interior, que dependem do carnaval, dependem desses eventos para poder viver. Então o setor que é mais afetado por conta dessa suspensão do carnaval, sem dúvida, é o comércio, é o autônomo, o vendedor, é o ambulante, que ele vai vendendo ali a sua cerveja, vai repassando os seus produtos no meio dos foliões, no meio dos blocos. E como não vai ter isso, essas pessoas são totalmente impactadas. A suspensão do carnaval, inclusive, pode levar ao fechamento de várias empresas pequenas que não conseguirão sobreviver até o ano que vem. A economia como um todo, ela sofre por conta disso. Uma economia forte, saudável, ela precisa de quê? Dinheiro circulando. Ela precisa de pessoas, ela precisa de turistas. Menos dinheiro circulando, então algumas empresas podem não ter força, sem essa data, força financeira para conseguir a permanecer viva, ao longo deste ano. Em 2020, Belo Horizonte recebeu cerca de 4,5 milhões de foliões. Desse total, 211 mil eram de turistas. Segundo a Belotour, esses números reforçam o maior carnaval da história da capital mineira. Porém, para que eventos no futuro como esse continuem acontecendo, as organizações mundiais de saúde recomendam que as pessoas pratiquem o chamado isolamento social. No ano passado, as taxas de ocupações dos hotéis em Belo Horizonte chegaram a atingir 56% de suas capacidades totais. De acordo com a Belotour, 80% dos turistas que visitaram a capital mineira durante o carnaval se surpreenderam positivamente com a folia e 93% têm intenção de voltar. O importante agora é que nós já estamos aí com a vacina, As pessoas já estão sendo vacinadas, dependendo ali da sua faixa de idade. E quem sabe, com essa suspensão agora, daqui a 2, 3 meses, a população vacinada, a gente possa voltar aí com talvez um outro evento, um evento interessante, talvez de retomada, da reabertura da cidade, enfim, colocando um basta realmente nessa pandemia, para reaquecer a economia e trazer para todos nós o espírito brasileiro, que é de contato, é de proximidade e de alegria, como todos nós gostamos. A gente fala agora de outro assunto também importante, a dengue. Desde o começo do ano, Minas Gerais já registrou mais de 1.200 casos da doença e uma morte já foi confirmada. Durante o período chuvoso, é fundamental conferir se não há depósito de água parada dentro das casas. É só aparecer nuvens no céu que Simone fica preocupada. Ela corre para verificar os pratinhos embaixo das plantas. Quando não tem areia, não tem problema. Só vira o pratinho de boca para baixo. Deixa sempre seco. Simone já teve dengue e sabe que os sintomas da doença não são nada agradáveis. Uma dor de cabeça muito forte, tive febre, dor nas juntas do corpo todo, assim no punho, na perna, uma fraqueza fora do comum. Neste ano, Minas Gerais já registrou mais de 1.000 casos da doença, só que este número pode ser ainda maior. Isso porque, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, já passa de 5.000 o número de casos prováveis da doença, que são aqueles que ainda não foram confirmados. Até o momento, uma pessoa morreu e outra morte é investigada. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais já vivenciou 4 epidemias de dengue, em 2010, 2013, 2016 e 2019. Na última, 474 mil pessoas foram infectadas e 188 perderam a vida pela doença. Em 2020, esse número foi menor,
13 pessoas morreram e 84 mil foram infectadas. A justificativa para essa redução dos números pode ter relação com a pandemia de Covid-19. Mal-estar, febre, falta de apetite, mas depois as doenças evoluem de modo diferente. E o Covid pode dar falta de ar, falta de paladar e olfato, a dor de cabeça persiste, eventualmente a pessoa pode ter outros sintomas respiratórios também que confundem mais um pouco com a gripe, com a pneumonia, com o resfriado. O infectologista ainda explica que a possibilidade de contrair as duas doenças é pequena, mas existe. É possível, claro. A infecção de um aparentemente não confere imunidade para o outro. Então a pessoa pode ter, infelizmente, porventura co-infectado. E aí pode piorar o caso, se tiver um organismo já debilitado, passando mal, ela pode piorar por causa do outra doença, né? Uma coisa realmente importante que a gente tem que lembrar é que em caso de mal-estar, para qualquer coisa, tem que procurar o pronto atendimento. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, dos casos prováveis, 785 estão em Belo Horizonte. Uberaba, no Triângulo Mineiro, aparece em segundo lugar com 506 casos. A cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce, está em terceiro lugar com 377 casos. Contagem e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, registraram 165 e 132 casos, respectivamente. Que agora, com o tempo chuvoso, é o tempo da dengue. Vamos cuidar, gente. Não deixe que um simples mosquitinho acabe com a sua vida. Pois é bom seguir todas as recomendações, porque o que a gente menos precisa e menos quer nesse momento é uma epidemia de dengue dentro de uma pandemia da Covid-19, né? Pelo amor de Deus. Aproveitando que a gente está falando de chuva, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais lançou um aplicativo para ajudar na vistoria de árvores durante o período chuvoso. Então eu converso agora com o Tenente Sandro Júnior. Tenente, seja muito bem-vindo. Tenente, o corte de árvores, né, a poda de árvores, é uma das ocorrências mais atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Então, como é que funciona esse aplicativo? Ele é um aplicativo que auxilia os bombeiros militares a identificar, através do sistema, se essa árvore se enquadra como um risco iminente, ou seja, se é necessário fazer uma poda ou uma supressão total nessa árvore. Ele funciona da seguinte forma: através de cada etapa é adicionado um score, ou seja, um ponto específico para aquele quesito. E ao final, o somatório desses pontos identificam se essa árvore se enquadra ou não nos requisitos do bombeiro. Ô, Tenente, me conta uma coisa, como é que é feita a avaliação das condições das árvores, né, pelo Corpo de Bombeiros? Os itens avaliados, primeiramente, são os alvos, ou seja, as casas ou vias que podem ser atingidas, verificando se elas vão causar prejuízos significativos. Posteriormente, também é avaliado as questões da própria árvore do segmento, da sua condição, se ela está numa situação inadequada. Além disso, é verificado o maior diâmetro da parte que foi afetada, para verificar até onde essa árvore foi afetada, até onde ela foi prejudicada, verificando também a sua estabilidade. E existem outros fatores, ou seja, questões que não estão abrangidas no próprio aplicativo, mas que o bombeiro militar identifica que são questões relevantes. Então eles adicionam alguns pontos também para poder verificar essa situação dessa árvore. Ô, Tenente, somente nos 10 primeiros dias de fevereiro, o Corpo de Bombeiros recebeu 120 chamados para cortes de árvores com risco iminente de cair, né? Esses 120 chamados foram em todo o estado. Na capital e região metropolitana, foram 48 chamados. Quais os principais sinais que uma árvore apresenta quando ela está prestes a cair? Os principais sinais de risco para o enquadramento desse aplicativo são o tronco degradado, se também há rachaduras nessa própria árvore, além da inclinação, ou seja, se está num plano inclinado, se ele está numa parte reta, isso dá uma diferença. E principalmente, se essas próprias galhas ou a árvore em si também podem estar mortas. E se precisar, o número é 193, né, Tenente? Nada de querer podar a árvore por conta própria, não, né? Com certeza, não pode ser feito nada pela própria pessoa. Ela não deve tomar nenhuma ação em relação a essa questão da árvore. Tem que ser acionado uma guarnição do bombeiro ou da Defesa Civil Municipal para poder verificar as condições dessa árvore. E principalmente, ela não deve tomar nenhuma ação, como por exemplo a confecção do anel de Malpighi, ou então queimar a própria árvore com o intuito de prejudicar ou danificar ou até mesmo matar essa árvore. Porque além disso ser prejudicial para o próprio serviço do bombeiro militar que vai atuar, isso configura como crime ambiental e não deve ser feito de forma alguma.
É isso aí, tenente. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu? E mudando de câmera e também de assunto, embora a ansiedade não seja considerada pelos especialistas como uma doença, e sim uma reação normal do organismo, quando ela passa a prejudicar o dia a dia das pessoas, é necessário um acompanhamento profissional. Um estudo da OMS aponta que a ansiedade é um mal que afeta quase 10% dos brasileiros. Estimativas indicam que de cada 100 pessoas, 30 podem apresentar patologias do tipo. Para ajudar na diminuição dos sintomas, a alimentação pode ser uma aliada no combate desse mal. Uma pessoa quando está ansiosa, ela pode acabar descontando essa ansiedade na alimentação, comendo além do que precisa, escolhendo alimentos de qualidade inferior. Isso pode acabar gerando um ciclo vicioso. Então a pessoa ela está ansiosa, ela come mais, depois ela fica ansiosa porque ela percebe que comeu além do que precisava e isso vai gerar um mal-estar para a pessoa, né? Tanto físico quanto emocional. Por outro lado, se a pessoa, mesmo ansiosa, ela escolhe alimentos saudáveis, pratica exercício físico, tem uma qualidade de vida melhor, consequentemente ela vai ser menos ansiosa e isso vai gerar um bem-estar maior nela. Então, a alimentação está diretamente relacionada com esse controle da ansiedade e do bem-estar. A estudante Cíntia Aguiar conta como descobriu que estava desenvolvendo a ansiedade. Eu só entendi, na verdade, que eu desenvolvi ansiedade, que eu estava desenvolvendo ansiedade logo após a minha primeira crise, que eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia aqueles sintomas e fui para o hospital. Eu sinto dormência nos braços, eu sinto dormência no rosto, sinto palpitação, uma pressão no peito e falta de ar. Eu sinto muita dificuldade de respirar. Tremores, alguns tremores que eu sinto como se viesse de dentro para fora. E em relação a sentimento, a emoção, eu me sinto incapaz. É como se eu estivesse presa, tentando sair, tentando fugir daquilo tudo que eu estou sentindo, sem conseguir. É muito desesperador. O momento de uma crise assim é muito, muito complicado. Ao contrário do que muitos pensam e acreditam, a alimentação noturna pode ajudar na diminuição da ansiedade e insônia. Dependendo do que é consumido no jantar ou na última refeição, a pessoa pode ter insônia, pode ter mais ansiedade. Então, no jantar ou na última refeição que a pessoa fizer, é recomendado comer alimentos leves, como saladas, legumes, verduras, até frutas. Então, evitar o excesso de carboidrato, de gordura, porque esses alimentos, eles podem levar à insônia, até pesadelo, né? Fica aquela dificuldade de digestão antes de dormir, isso atrapalha bastante. O acompanhamento psicológico é considerável. Tratamentos como a psicologia analítica, com técnicas de relaxamento e o apoio social são importantes para o indivíduo. O primeiro tratamento para a ansiedade é descobrir a causa. O que está causando, levando aquela pessoa a estar ansiosa. Pode ser o desemprego, pode ser questões de doença, questões familiares. Enquanto a gente não descobrir a causa e trabalhar em cima dessa causa, qualquer coisa a ser feita vai amenizar, mas não vai resolver, né? E o profissional habilitado para ajudar, para descobrir essa causa e realizar esse tratamento é o psicólogo. E aí o psicólogo, junto com outros profissionais, se necessário, inclusive com o nutricionista, porque às vezes a alimentação vai ajudar também nesse processo. Às vezes a pessoa tem um problema, mas ela também se alimenta mal. Então o ideal é que seja feito um trabalho multiprofissional para poder conseguir resolver todos os problemas aí e prevenir novos episódios desse mal. Bom, por hoje é só, eu agradeço a sua companhia, curte, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação também, viu? Aproveita, é de graça, você acaba fortalecendo o nosso projeto aqui também. Todas as reportagens exibidas você pode ver nas nossas redes sociais, que está aparecendo aqui embaixo para vocês. A gente volta a se encontrar no mês que vem. Até lá!